Zoom. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo, então, Línguas e Culturas, então, aqui da Academy Idiomas. Então, hoje eu estou aqui com nossos professores especialistas, então, em idiomas, então, o Eduardo Dmitriev, Adriana Alves e a professora Denise, que está voltando aqui para a nossa chamada. Então, olha só, pessoal, hoje a gente vai conversar, então, vamos ter um bate-papo muito legal a gente vai ouvir, então, a opinião da professora Adriana, do professor Eduardo, da professora Denise. Então, eu vou fazer um breve resumo aqui. A professora Adriana, ela é a secretária executiva da Embaixada da Alemanha já há muitos anos, ela vai falar 10. Ela vai falar um pouquinho mais para a gente daqui a pouquinho. O professor Eduardo, ele é mestre e doutor em Linguística pela Universidade de Paris e professor também de italiano, francês e russo. E a professora Denise, que está voltando aqui, ela é professora de espanhol pela UNB Idiomas, formada pela UNB Idiomas de Brasília. E a professora Adriana, ela foi alfabetizada na Alemanha durante aí 15 anos da vida dela. E eu, professor Emerson, eu aprendi depois de adulto 5 idiomas, os quais eu ensino 3 deles, e estou aprendendo agora 2 outros idiomas, o russo e o alemão. E a gente está aqui para ajudar vocês a conseguir encontrar os caminhos, as melhores técnicas e as melhores formas de você conseguir alcançar a fluência em um outro idioma e entender sobre as culturas e todos os aspectos linguísticos e culturais para você conseguir deixar muito mais fácil, muito mais prazeroso e mais rápido o seu caminho até alcançar a fluência em um outro idioma. Então, olha só, pessoal, vamos lá, eu vou então fazer uma introdução de que a gente vai falar hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre formalidades. O que significam formalidades? Por exemplo, em outros idiomas, como, por exemplo, nos idiomas que o Eduardo ensina, ou que a Denise ensina, ou que a Adriana ensina, ou que eu ensino. Então, a gente tem aqui idiomas que o Eduardo ensina: o francês, italiano, russo, a Adriana, alemão, a Denise, o espanhol, e eu ensino o inglês e o francês. Então, o que acontece? Em todas essas culturas e todos esses idiomas, como é que funciona? As pessoas, elas são mais formais, mais informais, você tem que tratar como senhor, você tem que tratar como você. Como que é o tratamento que a gente tem que fazer? Por exemplo, no Brasil, a gente é muito informal. A menos que você esteja ali, por exemplo, sei lá, tratando com um funcionário público de alto escalão ou indo à administração na prefeitura da sua cidade, né, e falando com alguém de lá, a menos que você faça isso, você pode ser informal com todo mundo. Você não vai chamar ninguém de senhor. Mas como é que acontece isso em alemão? Como é que acontece isso na Alemanha? Como é que acontece isso na Rússia? Como é que acontece isso na França, na Itália, na Espanha, nos países hispanofalantes? Então, é o que a gente vai ver aqui hoje. Então, sejam muito bem-vindos. Então, eu vou passar aqui a palavra para quem entrou aqui primeiro, quem chegou aqui primeiro, então, foi a Adriana. Então, Adriana, pode, então, ficar à vontade para se apresentar, falar um pouquinho mais sobre você e diz para a gente, então, e fica à vontade para dizer como é que funciona. Inclusive, eu estou curioso. Como é que funciona na Alemanha? Eles realmente são muito formais? Eles são mais informais? Depende do lugar? Depende da situação? Como é que funciona? Você que viveu 15 anos, foi praticamente nascida e criada na Alemanha. Conta para a gente um pouquinho da sua experiência e conta um pouquinho como é que funciona na Alemanha para a gente, por favor. Só lembrando que cada participante tem aí 5 minutinhos para discorrer o assunto. Fica à vontade, Adriana. Hallo allerseits. Meu nome é Adriana, eu nasci na Alemanha, fui alfabetizada lá e morei ao todo 12 anos, né? E aqui no Brasil eu trabalhei primeiro numa empresa alemã de contabilidade, né? E mais tarde, agora eu estou há 10 anos na Embaixada da Alemanha. Então, sempre tive contato com a cultura, com a língua,
né? E agora estou aí aceitando essa nova proposta de dar aula, né? Bem, na Alemanha, quando você vai Eu tava mudo tratar aqui, as um novo pessoas... desafio. Uhul! Isso. Na Alemanha, quando você vai conversar com as pessoas na rua, em qualquer lugar, pessoas que você não conhece, não tem intimidade com elas, você precisa ser formal com essas pessoas. Você precisa tratar pelo Sie. E o Sie a gente acaba traduzindo por senhor, senhora, mas o português fica até um pouco estranho. Seria um você mais educado, seria um você mais formal. Mas como é um você que não existe na nossa língua, a gente acaba traduzindo como senhor, senhora, né? Que o senhor, senhora você usa para pessoas mais velhas, né? Ou em outras situações. E lá isso é muito comum. Se você, como turista, chegar na Alemanha e tratar as pessoas pelo du, que é informalidade, né? Você está cometendo uma gafe. Então, isso é muito feio, seja na padaria, seja no metrô, seja em qualquer lugar que você for, no museu, no cinema, você precisa tratar as pessoas pelo Sie, né? E o interessante também é que há uma diferenciação em qual nome da pessoa que você vai usar, se é o primeiro nome ou sobrenome. Com o du, eu vou usar o primeiro nome da pessoa. E no sobrenome, eu estou tratando pela formal Sie, né? Então, assim, não sei se já posso entrar numa curiosidade no meu trabalho, Emerson, posso? Estou liberada? Manda ver, manda ver. Vai, à vontade. No meu trabalho, é claro que os meus superiores todos são tratados por Sie, né? Então, pela hierarquia também do trabalho, apesar de serem pessoas que eu vejo todos os dias, a gente trata pelo Sie, e a pessoa que tem nesse caso, um nível hierárquico maior, é que num determinado momento me oferece o tratamento do. Eu, da minha posição, não posso fazer isso, ou não devo fazer isso, não é educado, né? Então a pessoa me pergunta, können wir uns duzen, né? Ou können wir zum Du gehen, alguma coisa assim. E a partir de então, as duas coisas acontecem. A pessoa vai começar a me chamar pelo primeiro nome, e eu vou chamar a pessoa pelo primeiro nome, e o tratamento dali em diante vai ser du. Tá? O que para mim nem sempre é fácil, porque você passa muito tempo chamando a pessoa de Zi e de repente muda para o Du, né? Mas isso acontece de vez em quando. E outra curiosidade também nessa forma de tratamento é quais assuntos que a gente aborda. Se eu tenho um chefe, o tratamento é só Zi, eu dificilmente entro na esfera pessoal com esse chefe. Eu não vou perguntar sobre casa, sobre filho, sobre marido, como é até comum entre colegas aqui no Brasil, né? A gente falar na empresa e tudo mais. Então, ou seja, Adriana, aquela questão de assim, eu chegar lá e perguntar assim, como é que vai a família? Tá tudo bem? Esquece isso, não tem Não. informalidade. Principalmente se o tratamento é Z, há uma distância mesmo, aquilo é um ambiente de trabalho. Então, naquele ambiente de trabalho, a gente vai tratar praticamente só de trabalho mesmo, né? Então, assim, inclusive é mais confortável para mim quando o chefe me pergunta primeiro algo da esfera pessoal, né? Agora, quando você está com o tratamento do Du, ele automaticamente ele implica numa intimidade um pouco maior. Então, você pode, dependendo da pessoa, você pode entrar na esfera do pessoal e sempre com muito cuidado, né? Porque eles são realmente mais reservados, discretos, né? São pessoas, assim, diferentes, né? Muita gente fala, o alemão é difícil de te dar a amizade dele. Sim, ele é. Mas também quando você tem a amizade dele, eles são super leais, né? Então, é bem bacana essa parte. Legal, legal. Adriana, então, a gente vai fazer uma conclusão no final, então, a gente vai fazer uma conclusão de todas essas culturas que a gente vai falar. Então, vamos lá, vou passar a palavra agora para a Denise, e quando a gente passar a palavra para o Eduardo, ele não fala português, ele entende bastante, mas ele não consegue falar, se expressar em português ainda, então ele vai falando e eu vou traduzindo para vocês. Então,
Denise, professora Denise, fique à vontade. Seu microfone está mudo, só desmutar. E pode ficar à vontade para se apresentar e manda ver. Está mudo? Ok. Buenas tardes, ¿qué tal están? Me llamo Denise, soy profe de espanhol e vamos comentar um pouco sobre a formalidade da língua espanhola. Na Espanha e na América Latina, nós temos aí 21 países que falam espanhol pelo mundo. Quase todos, né, aqui da América Latina foram colonizados pelos espanhóis. Nós temos a formalidade, essa formalidade do alemão já não prevalece na Espanha. É uma língua extremamente informal, principalmente aqui na América Latina, né? Nós temos esse contato maior, mais amistoso, que o Brasil tem mais acalorado, né? Nossos países vizinhos nem tanto, mas é uma língua extremamente informal também na Espanha. Então, surgiu algumas reportagens no El País que falavam de la muerte del usted. Por quê? Como no alemão, a Adriana comentou, o usted seria o senhor e senhora, seria o nosso você formal, mas nós não temos na nossa língua portuguesa. Então, para ensinar, ficar mais didático ao aluno, nós falamos senhor e senhora. E o usted é usado naqueles contextos onde tem uma autoridade, uma questão de cortesia, hierarquia no trabalho, ou a pessoa é muito mais velha que você. E, no caso, nas situações informais se usa o tu. Então, a informalidade, ela quase generalizada na Espanha. Por quê? Nós temos o fenômeno tutear. Então, quando você começa a falar com uma pessoa, né, que você não conhece, nunca viu na sua vida, e já começa a falar com ela, como está você? Aí, ela te va a contestar, sí, va a responder, estoy muy bien, gracias. Vamos a tutear. Entonces, aí ela te permite, te dar um espaço para que você possa mudar para o trato informal, usar o tu. Algumas pessoas da faixa etária dos 30 anos ainda ficam confusas e usam o usted em certas situações. Mas a geração mais nova prevalece o tu. Aqui na América Latina, o tu não é tão usado. Nós temos outro tipo de pronome, o pronome vos, que é muito usado principalmente na Argentina, no Uruguai. Então, no lugar do tu, usamos vos na América Latina. E aqui na América Latina, nós temos um fenômeno que o ustedes, ele tem esse caráter de informalidade, porque eles não usam o vosotros, que é um pronome específico da Espanha, que seria o plural de tu. Aconteceu comigo quando eu fui morar no Uruguai. O meu espanhol, né, que eu aprendi na Espanha, foi bem daquele centralizado na variante espanhola mesmo, porque a maioria dos meus professores são de lá, da Espanha. E quando eu cheguei no Uruguai, eu fui conversar com as amigas e perguntei, vais a salir por la noche? E ela olhou assim para mim, não somos vosotros acá. E eu, meu Deus, eu cometi essa gafe, que eu não lembrava, né? Então, é uma coisa rotineira, eles usam ustedes, no plural. Legal, legal. Obrigado, professora Denise. Então, vamos passar a palavra agora para o professor Eduardo. E o professor Eduardo, então, ele vai falando, eu vou traduzindo para vocês aqui. Professor Eduardo, tu as 5 minutes pour parler de la... Tu dois faire un miracle, d'accord? Parce que tu dois parler de la... Je vais mettre la main. Ouais, des formalités de la culture de l'Italie, de la France et de la Russie. Allons-y. Donc, je commence par quel pays?
Tu peux commencer par exemple, l'Italie. D'accord. Et donc, je vais parler par des petites phrases et après tu vas traduire. Ouais, on a 5 minutos pour les 3 cultures. Então, a gente tem 5 minutos para o Je professor vais essayer. falar sobre as 3 culturas. Da Itália, que ele vai começar, depois a França e depois a Rússia, como funciona. Então, vamos lá. En Italie, c'est très simple. Le vouvoiement est très rare. Então, na Itália é bem simples, o vouvoiement, que é tipo o senhor, né, essa formalidade, é muito rara. Donc, en italien, ça s'appelle darci vous, darci tu. C'est-à-dire donnez tu, donnez vous. Et donc, il passe au tutoiement, à toi, à tu, très vite et d'une façon très simple. Par contre, on peut tutoyer le chef, mais le chef doit penser s'il a le droit de tutoyer son subordonné. Attends, c'est étrange ça. On peut C'est le tutoyer contraire. chef. On peut tutoyer le chef, on tutoie le chef qui est en tête, mais le chef ne peut pas facilement tutoyer le subordonné. C'est humiliant, humiliation. Ok, então é uma inversão ali das coisas. A gente pode falar você para o chefe, mas o chefe tem que ter a nossa autoridade para falar você, para ser informal com a gente. Oui, pour parler de la France, je pense que c'est assez proche du Brésil. Hein? De graça, En France, realmente de euh, graça. la situation est proche du Brésil Ouais. au niveau de politesse. Tá, então o Eduardo está dizendo Semblable. que a questão é próxima do Brasil na questão das formalidades na França. Eduardo, mais par exemple, un jour, j'étais au magasin et j'ai demandé au vendeur, Salut, est-ce que ça va? Est-ce que tu peux me dire combien ça coûte cette montre? Il était comme ça avec moi, il était en train de faire peur et Dominique m'a dit, Emerson, tu dois vous voyez les gens que tu ne connais pas. Même dans Oui, les ça c'est magasins. vrai. Mais au Brésil, on peut tutoyer tout le monde. Mais en France, si on ne connaît pas les gens, il faut vous voyez. Donc, explique-moi Ouais. ça, s'il te plaît. Oui, les gens qu'on ne connaît pas, il faut les vous voyez. Voilà, et bien sûr, les vendeurs, les passants dans la rue, on va les vous voyez. Ok, então, eu contei uma pequena história aqui para o Eduardo, de, por exemplo, um exemplo de quando eu tive uma loja na França, eu falei você para o vendedor e ele me olhou com cara de susto, e o Dominique, um senhor que a gente tinha um senhor, um amigo do senhor Dominique, ele falou, Emerson, olha, fala vous, fala o senhor, se você fala você com a pessoa que você não conhece, pode ser um vendedor, onde for, quer que seja, você tem que falar o senhor quando você não conhece a pessoa. Então, quando a gente não conhece as pessoas, a gente tem essa questão de ter que falar o senhor na França. Então, né, por experiência própria também, o Eduardo morou 15 anos na França, eu morei 1 ano bem intenso lá. Então, com essa experiência, o que eu sempre tinha como retorno das pessoas era o seguinte, só fala você quando as pessoas mais velhas te autorizarem. Ou seja, se elas não te autorizarem, você falar, espera a pessoa falar assim, não, você pode me tutoyer, você pode chamar de você. Aí uma vez que fez isso, você pode. Edouard, ça marche comme ça, donc il faut qu'on attend un premier, par exemple, une personne, que cette personne dit, ah ouais, on peut se tutoyer. C'est un peu Oui, c'est comme ça. C'est ça. Oui. Et donc, pour parler de la Russie, c'est la question de la politesse. On a tendance de vous voyer plus que de tutoyer. Tu peux traduire? Donc, dans toutes les situações. Je vais expliquer dans lesquelles. Ah, d'accord, ok. Então, o Eduardo está falando que na Rússia, por exemplo, as situações são mais de falar com formalidade o senhor do que falar você. Para a maioria das situações, ele vai dizer. Donc,
il faut vous voyez obligatoirement les professeurs, les chefs, les inconnus, les vendeurs, voilà. Ok, então é obrigatório, mesmo que o professor autorize. Na verdade, não existe essa coisa de autorizar. O professor não pode te autorizar. Você, entre um aluno e professor, por exemplo, uma pessoa que você não conhece, um vendedor, você tem que falar o senhor. É sempre o senhor, sempre manter essa distância. Oui. Né? En France, hors la classe, tu peux tutoyer le professeur. Mais en Russie, jamais. Même si vous êtes sorti de l'école, c'est ton professeur à vie, tu dois le respecter, tu dois le vouvoyer. Então, o Eduardo está falando que, por exemplo, na França, se você está fora da universidade ou da escola, você pode falar você, pode se tratar informal com o professor, se vocês tiverem essa intimidade, essa afinidade, mas na Rússia isso é impossível. Se você estiver fora de lá, se ele é seu professor, seja onde tiver, vocês têm essa hierarquia, que tem que ser respeitada. Même à l'intérieur des familles, si un enfant connaît pas très bien ou a beaucoup de respect pour un membre de la famille, il va le vouvoyer. Ok, então ele está dizendo que no sentido de família, por exemplo, a pessoa que tem, que considera, né, que tem muito respeito, vamos supor, eu respeito muito a minha avó e ela fala, não, você pode me chamar de você, mesmo assim é a senhora. O Mais Brasil é uma bagunça, assim, no Brasil a gente, né, j'avais deux grands-mères. La première habitait avec moi, l'autre était en Ukraine. Vas-y. ouais, e continue. Et donc, celle qui habitait avec moi, je la tutoyais. Celle qui était loin, je la vouvoyais. Je lui disais, ma mamie, ma grand-mère, vous. Ok, então o Eduardo está dizendo, por exemplo, a Ucrânia, pessoal, ela, por exemplo, Kiev é a antiga capital da Rússia. Então, muitas pessoas da Ucrânia, da Rússia, são de descendência da Ucrânia. Então, eles, querendo ou não, eles... Enfim, aí já é uma outra discussão, mas eles são uma cultura meio que só. Okay? A avó do Eduardo tem uma avó dele da Rússia e tem uma avó dele da Ucrânia. E é muito comum isso na Rússia. Então, por isso esse conflito, né? Que alguns consideram como da mesma cultura, outros não. Mas ele então disse que ele falava você para a avó dele que ele morava junto, mas para que não era senhora. Oui, et donc, mon oncle maternel, qui habite à Moscou, mais par le respect, comme je l'adore, je lui dis vous. Ok, d'accord. Então, il est d'où? Il vient d'où? Il est moscovite, comme ma mère. Mais il habitait avec toi. Non, il habite dans un autre appartement, mais on se voyait souvent. En plus, il a dans le village, il a une dacha à côté de moi. D'accord. Et c'était parce qu'il était homme et les hommes sont plus durs? Non, non, pas du tout, c'était ma décision. C'est pas Ah, lui qui m'a ordonné, c'est moi, en tant qu'enfant, j'ai choisi de le vouvoyer et je le fais toute ma vie. tá bem, tá bem. Então, o Eduardo está falando que o avô dele, ele podia falar você, só que ele decidiu por ele mesmo falar, né, o senhor, então, justamente por decisão de respeito. Eduardo, je pense que les 5 minutes sont finis. Tu veux finir avec quelque chose? Oui, juste que parfois il y a des chefs, des boss qui veulent, je sais pas, être démocratiques et qui autorisent tout de suite qu'on les tutoie. Mais c'est quand même assez rare. Répète ça, s'il te plaît. Il y a des boss qui veulent paraître ouverts et qui autorisent tout de suite à les subordonnés. Ils disent, vous pouvez me tutoyer. Donc, voilà. Tá bem. Então, ele está falando que, por exemplo, né, chefes, tem muitos chefes que, quando querem quebrar aquela coisa, né, de hierarquia, eles falam, não, você pode falar você. Aí já é uma coisa mais
enfim, mais comercial, né? Depende da situação. Pessoal, então é o seguinte, a gente teve aqui a opinião do Eduardo, a gente teve aqui, na verdade, não a opinião, né? A visão, a experiência do Eduardo com essas três culturas, da Itália, França e Rússia, da Adriana, da Denise quanto aos países hispanofalantes, da Adriana quanto à Alemanha, e eu vou dar um breve resumo para vocês dos Estados Unidos. Olha só, Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos e Inglaterra, eu acredito que tem mais uns 7 minutinhos ainda aqui. Ok, então olha só, Estados Unidos e Inglaterra, e a gente vai fazer uma conclusão final aqui de tudo isso, cada um vai falar um pouquinho sobre a conclusão final, o que cada um achou de tudo isso aqui. Então, olha só, bem objetivamente, nos Estados Unidos, a gente tem essa questão também que na escola, a professora é Miss. E Miss, o termo Miss, você não consegue saber se ela é casada ou não casada. Então, tem isso, tem a Miss, Mrs., Mr., e então você tem várias formas também de formalidade nos Estados Unidos, que a gente que segue elas também em escolas ou hierarquias de, sei lá, por exemplo, cargos públicos, que as pessoas seguem muito essa hierarquia, mas fora isso, os americanos são bem informais e os britânicos, eu diria que eles são um pouco mais formais, mas não chega ao nível de formalidade dos franceses, não chega ao nível nem perto do nível de formalidade dos alemães e não chega nem perto do nível de formalidade dos russos. Então, eu diria que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha é um pouco mais formal, da mesma forma que os Estados Unidos, só que aumenta um pouquinho a densidade de formalidade, e no restante é bem tranquilo. Tá, eu vou passar aqui então a palavra aqui para... A gente tem 10 minutinhos para fechar. Vou passar aqui então, vou dar 1 minutinho para cada um fazer uma conclusão final, para a gente conseguir ficar dentro do tempo aqui. Adriana, manda ver, diz para a gente aí o que você achou das conclusões, qual que é a sua opinião, o que você achou do nosso bate-papo aqui? O que você teve como conclusão de tudo isso? Achei muito interessante, porque enquanto a gente só tem a visão de uma cultura ou de outra, né? No meu caso, a brasileira e a alemã, a gente acha que o mundo é igual, né? Pensa igual e tem as formalidades da mesma forma, e não é. Achei muito interessante que a Denise colocou, né? No espanhol e também o Eduard no italiano, por exemplo, né? Então, muito interessante aprender um pouco mais sobre isso. Legal. Denise, antes da Denise falar, só um segundinho, Denise. Então, olha só, eu vou dar uma conclusão aqui, uma provocação para vocês, inclusive, né? Para mim, no geral, a conclusão que ficou foi o seguinte: países como hispanofalantes, que falam português, ou que falam inglês, ou que falam italiano, são, tipo, culturas bem mais informais. E já culturas como o francês, o alemão e o russo são mais formais do que as outras. Então, por exemplo, tem até uma situação muito comum, muito corriqueira, que são brasileiros que já me falaram, alunos, ex-alunos, e muitas pessoas que já me falaram o seguinte: o Emerson, mas os franceses me trataram mal, são muito grossos e tudo. A pessoa chega já falando você, enquanto a cultura deles é de falar, quando você não tem intimidade, o senhor, né? Você fala senhor e ele fala o senhor. Vocês não têm amizade, vocês não têm uma proximidade, vocês não são amigos, né? Então, até adquirir esse laço, vocês mantêm uma formalidade. Ah, Emerson, mas eu não gosto disso. Então, eu sou brasileiro, eu não gosto disso. Mas aí é que é a questão. A gente é brasileiro, no Brasil é assim, lá é assim, a gente respeita a forma deles de pensar e eles respeitam a forma aqui da gente. Então, é assim que funciona. Então, essa é a provocação. Adriana, se você quiser até tirar mais um minutinho para falar alguma coisa sobre isso, ou tá tudo certo? Então, vai lá, Denise, manda ver. E aprender um idioma, uma segunda língua, né, Emerson? É isso, é estar dentro da cultura, saber como se portar em cada situação, saber as regras de cortesia, né? E além dos livros. E eu gostei muito dessa visão, porque, assim, as línguas, elas funcionam diferentes,
né? Então, tem esses graus de formalidade. O alemão, por ser uma cultura mais fechada, tem essa formalidade. O francês também. Já o espanhol é diferente, como o italiano. Então, assim, cada uma tem sua forma, né, de se organizar e os seus contextos de cortesia e formalidade. Então, é bem interessante saber dominar esses contextos linguísticos, porque nem sempre o livro traz esse conhecimento. Então, o aluno ele tem essa vivência com os professores, acompanhando séries de TV, tendo esse contato real com o idioma. Justamente. Eduardo, e vamos lá para a conclusão do Eduardo final aqui, para a gente encerrar. Eduardo, je t'ai en train de parler le suivant, pour t'expliquer, pour que tu puisses comprendre. Eu vou explicar para o Eduardo aqui a situação, a provocação, para ver a conclusão final dele. Je t'ai en train de dire que quelques Brésiliens, certains Brésiliens, qui vont en France, ils disent « Ah, mais qu'est-ce que les Français, ils sont gros, ils sont pas gentils avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent là-bas, déjà en train de tout de suite parler en anglais, avec qui parle français, pas anglais. Ça, faut jamais le faire en France. Et donc, aussi, ils arrivent là-bas, ils disent « toi ». Pour une personne qu'ils ne connaissent pas, et il faut dire vous, parce qu'ils ne sont pas des amis, ils ne se connaissent pas. Il faut maintenir en premier une formalité. Et donc, je dis à tous ces Brésiliens qu'il faut en premier, il faut dire vous, parce que c'est leur culture, la formalité en premier. Et après, il y a la question de, si tu pars en France, tu demandes, est-ce qu'on peut parler en anglais? Est-ce que vous parlez anglais, monsieur? Et voilà. Et donne-moi ta conclusão, s'il te plaît. Oui, donc... Je vais seulement expliquer ça en português. Então, eu disse para o Eduardo justamente o que eu tinha falado para vocês aqui agora há pouco, e adicionei que muitas pessoas chegam também na França, por exemplo, no local que falam francês, já falando com eles em inglês. É a mesma coisa que, sei lá, um americano chega no Brasil e ela já chega falando inglês com você, achando que você é obrigado a falar inglês. Então, eles são franceses, eles não são obrigados a falar francês, inglês, eles falam francês. Então, qual que seria a formalidade que eles aqui seria interessante para eles se tratarem bem? Bonjour, est-ce que vous parlez anglais, né? Você fala inglês? Podemos falar? Você fala inglês? Aí a pessoa vai te receber de uma forma totalmente diferente. Ouais, Edouard, allez. En Russie, on tolère et pardonne tout aux étrangers. Toi, tu pouvais tutoyer ma mère, mais si tu étais en russe, tu n'aurais jamais pu le faire. Tu devais le vouvoyer. C'était fortement impoli. Donc, tu peux traduire, s'il te plaît? Então, o Eduardo, ele falou que, por exemplo, na Rússia, eles são muito tolerantes com os estrangeiros, porque eles sabem que são pessoas de fora, que é o contrário que acontece com países como a França nesse sentido, né? Que assim, que seja formal. E, por exemplo, o Eduardo está dando um exemplo que, por exemplo, quando eu cheguei lá, que eu fui tratar a mãe dele de você, eles toleram muito bem um estrangeiro falando você. Só que se for um de lá, eles sabem que tem que ser senhora. Então, não tem outro... É senhora e pronto. Et donc, en conclusion, je peux dire que c'est seulement la question formelle de la politesse. Mais ça ne veut pas dire qu'un des peuples soit plus, je ne sais pas, raffiné, plus cultivé que l'autre. Ça dépend toujours d'une personne, de la personne avec qui vous parlez. Voilà. On ne peut pas dire que les gens sont... C'est tous, ils sont égaux. Dans leur politesse et dans leur vulgarité. Tá bem. Então, o Eduardo está dizendo, Eduardo Salomão pour finir, parce qu'on a seulement 2 minutes, e donc, o Eduardo está dizendo, então, que assim, isso também depende da pessoa. Tem pessoas que têm um ego grande, que não vai querer nunca falar você, vai ser sempre o senhor, não vai querer essa proximidade. Tem pessoa que talvez, né, talvez não gostou muito ali, ou não gosta de estrangeiro, não sei, ela vai querer manter
uma formalidade. Então, você tem que sentir a pessoa também com quem você está se comunicando. Isso é muito importante, você sentir a pessoa. Pessoal, a gente tem, então, 2 minutinhos para fechar. Então, olha só, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui até o final. Olha só, muito obrigado à professora Adriana Alves, a professora Denise Freitas, professor Eduardo Dmitriev. Eu vou deixar o link das redes sociais deles bem aqui embaixo. Vocês podem seguir eles nas redes sociais, no Instagram, acredito que eles, né, se tiverem feito o YouTube também, eu vou deixar o link aí para vocês. Então, sigam lá, quem quiser aprender espanhol com a professora Denise, todos eles são professores parceiros da Academy Idiomas, mas vocês podem seguir os perfis pessoais deles, privados, e conversar com eles diretamente, podem tirar dúvida. A professora Adriana está começando lá a postar as dicas lá de alemão, a gente está começando ali. A professora Denise, o professor Eduardo, ele faz mais aqui no canal aqui com a gente. Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar o link deles aqui embaixo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui até o final. Muito obrigado, professora Denise, professora Adriana, professor Eduardo. Merci. Thank you. Gracias. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.